Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luíse, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Santa Maria e sou integrante do grupo PET Matemática da UFSM também. Esse vídeo faz parte de um projeto do PET Matemática em conjunto com o PET Física, onde a gente elabora vídeos com a intenção de sanar dúvidas dos alunos dos conteúdos de pré-cálculo e pré-física. Além disso, a gente também criou uma apostila de pré-cálculo que contém todos os conteúdos que a gente está abordando nesses vídeos e vocês podem encontrar essa apostila no link que está disponível na descrição aqui do vídeo. Além disso, como é o nosso primeiro projeto nesse formato de videoaula, seria muito interessante que vocês deixassem a opinião de vocês, as sugestões e as críticas no nosso formulário, que também está disponível na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo, que é sobre estudo do sinal da função afim. Então, o estudo do sinal da função afim, dada por f de x igual a ax mais b, a sua forma geral, com a diferente de zero, consiste em analisar para quais valores de x a função assume valores positivos, iguais a zero ou negativos. Então, estudar o sinal da função afim é basicamente descobrir para quais valores do x, ou seja, para quais valores do meu domínio, ela vai assumir valores positivos, iguais a zero, ou negativos na imagem. Então, isso é, para quais valores de x a gente tem f de x maior do que zero, f de x igual a zero, ou f de x menor do que zero. Lembrando que o f de x é a imagem desse x que eu apliquei na lei da função. Para estudar o sinal da função, a gente precisa primeiro encontrar a sua raiz, ou seja, o valor de x para o qual a f de x é igual a zero. A gente já estudou sobre a raiz da função e vocês podem encontrar vídeos nessa playlist do mini curso de pré-cálculo também explicando como é que a gente calcula a nossa raiz. Mas basicamente é tu substituir o f de x como sendo zero e assim tu vai encontrar o valor de x para o qual a imagem é zero, ou seja, aquele valor onde a nossa função vai interseccionar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. A partir desse valor, a gente consegue descobrir onde a função corta o eixo das abscissas e, consequentemente, onde é que ela vai dividir o domínio em duas partes. Cada uma dessas partes vai ter uma imagem com sinal diferente. A gente vai ver mais pra frente que quando a gente fizer o estudo do sinal, a nossa raiz vai dividir a nossa função, ou melhor, o nosso domínio, em duas partes, onde uma parte do domínio vai ter imagem positiva e outra parte do domínio vai ter imagem negativa, ou seja, uma vai ter f de x maior do que zero e a outra f de x menor do que zero. Por fim, basta a gente analisar o sinal do coeficiente angular da função. Qual é o coeficiente angular? É o a da nossa equação. Se a gente tem uma equação da função afim, como sendo f de x igual a ax mais b, o nosso coeficiente angular é representado pelo a, e ele determina o crescimento e o decrescimento da nossa função. Então, a gente sabe que a função é dada por f de x igual a ax mais b com o nosso a diferente de zero. E o a vai representar o coeficiente angular e determinar o crescimento ou o decrescimento da função. Assim, se o nosso a for maior do que zero, a nossa função vai ser crescente. Se o nosso a é menor do que zero, a nossa função é decrescente. A gente só tem essas duas possibilidades, porque o a tem que ser diferente de zero. Finalmente, de posse da raiz da função e da determinação do seu crescimento ou decrescimento, conseguimos fazer o estudo do sinal e determinar para quais valores de x a função assume valores positivos, iguais a zero ou negativos. Então, aqui a gente tem duas imagens que vão ilustrar para vocês como é que a gente pode descobrir e fazer o estudo do sinal. Então, para o caso do nosso coeficiente angular ser maior do que zero, a nossa função vai ser crescente. Então, o que a gente vai fazer? A gente desenha o nosso eixo x, que é essa semi-reta representada aqui, mas na verdade ela é uma reta, né? Deveria ter uma setinha para a esquerda também. A gente vai desenhar o nosso eixo x, então, e vai esboçar o gráfico da nossa função. Não precisa ser perfeito, não precisa ter o ângulo correto, digamos assim, entre ele e o eixo x, mas a gente vai esboçar. Se ele é crescente, a gente vai fazer uma reta crescendo, e se ele é decrescente, a gente vai fazer uma reta decrescendo. Isso é, para crescente, conforme os valores de x vão aumentando, os valores de y vão aumentando. Então, ali vai ser dessa forma.
A partir disso, a gente vai notar que o ponto de intersecção do gráfico da minha função com o eixo x é a nossa raiz ou zero da função. Zero é um sinônimo para a raiz da função. E, a partir disso, aquele pedaço do nosso gráfico, aquela parte do nosso gráfico que está acima do eixo x, significa que, quando eu pegar valores de x que estão acima da minha raiz, ou seja, que são maiores que a minha raiz, esses valores do domínio vão ter imagem positiva. Então, aqui a gente tem um sinal de mais para representar que a imagem vai ser positiva, ou seja, f de x vai ser maior do que zero. Agora, se a gente considerar os valores que são menores do que a minha raiz, ou seja, estão nesta parte do domínio, na parte esquerda, esses valores eles vão ter imagem negativa, ou seja, imagem menor do que zero, porque o meu gráfico está abaixo do eixo x. Então, basicamente, a gente tem que desenhar o nosso eixo x, analisar qual é a nossa raiz, desenhar o nosso gráfico, né, esboçar o nosso gráfico a partir dele sendo crescente ou decrescente e analisar em que momento ele está acima do eixo x. No momento que ele estiver acima do eixo x, a nossa imagem vai ser positiva, portanto a nossa f de x vai ser maior do que zero, e quando ele está abaixo do eixo x, a nossa imagem vai ser negativa e, portanto, a nossa f de x vai ser menor do que zero. Para o caso do nosso coeficiente angular ser menor do que zero, ou seja, ser um valor negativo, a gente vai ter a mesma questão, só que o nosso gráfico vai ser decrescente. Então, isso vai modificar o momento onde a minha função vai ter imagem positiva e negativa. No caso dele ser decrescente, os valores do domínio que são maiores que a minha raiz, eles vão ter imagem negativa, porque o meu gráfico está abaixo do eixo x. Então, para os valores maiores do que a minha raiz, eu vou ter f de x menor do que zero. Agora, no caso do meu coeficiente angular ser menor do que zero, para os valores menores do que a minha raiz, eu vou ter que a minha imagem vai ser positiva, em função do meu gráfico estar acima do eixo x. Então, para valores menores que a minha raiz, eu vou ter f de x maior do que zero. A gente vai fazer um exemplo para isso ficar mais claro. Então, faça o estudo do sinal das funções abaixo. A gente tem a primeira função f de x igual a menos 3x mais 15. Então, o que a gente precisa fazer para fazer o estudo do sinal dessa função? A primeira coisa é descobrir qual é a nossa raiz da função. Para descobrir qual é a raiz da função, a gente precisa que o nosso f de x seja igualado a zero. E é isso que a gente vai fazer. Menos 3x, que é a nossa equação da função, né? Menos 3x mais 15 tem que ser igual a zero. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o mais 3x em ambos os lados. Então, aqui eu vou somar um mais 3x, e neste lado também mais 3x. Assim, eu vou poder perceber que esse mais 3x e esse menos 3x, um anula o outro, porque eles são opostos. Então, esse resultado aqui vai ser zero. E se eu for copiar o resultado da minha equação, eu vou ter 0 mais 15, que resulta em 15, igual a 0 mais 3x, que resulta em 3x. Como o nosso objetivo é descobrir para qual valor de x eu tenho f de x igual a zero, então a gente quer isolar esse x. Para isso, eu vou dividir ambos os lados por 3. Então, vou dividir o 15 por 3 e vou dividir o 3x por 3. 15 dividido por 3 vai resultar em 5 e 3x dividido por 3 vai resultar em x. Então, eu consegui isolar o meu x e descobri que a raiz da minha função é 5. Agora, o que eu vou fazer? Agora que a gente sabe qual é a nossa raiz, a gente precisa analisar o valor do nosso coeficiente angular. Então, quem é o coeficiente angular? É aquele termo que acompanha o nosso x na nossa lei da função. Então, se eu tenho menos 3x, o menos 3 é quem acompanha o meu x. E, portanto, o menos 3 é o meu coeficiente angular.
Dessa forma, eu sei que o meu coeficiente angular é negativo e, portanto, a minha função é decrescente. Então, agora eu vou esboçar isso do mesmo modo que estava lá nos nossos exemplos. Então, primeira coisa que eu vou fazer é representar o nosso eixo x. Esse aqui é o nosso eixo x. Agora, eu vou fazer um esboço da nossa função. Como o nosso coeficiente angular é negativo, ela é uma função decrescente, então ela é uma função desse tipo. Lembrando que isso é só um esboço, ela não está perfeita. Mas a gente sabe que o ponto onde ela vai cortar o eixo das abscissas é no ponto 5, porque 5 é a nossa raiz. Então, a gente tem mais ou menos isso. A gente tem o eixo x, a gente tem a nossa função decrescente e a gente tem a nossa raiz. O que eu vou analisar agora? Bom, a gente percebe que o nosso domínio está dividido em duas partes. Uma parte que são valores menores do que o 5, valores menores do que a minha raiz, e outra parte que são os valores maiores do que a minha raiz. Então, para os valores menores do que a minha raiz, ou seja, esses valores aqui, continuando até menos infinito, eu vou ter que a minha função, o meu gráfico da função, está acima do eixo x. Ou seja, se ele está acima do eixo x, eu vou ter imagens positivas. E, portanto, quando o meu x for menor do que 5, eu vou ter que o meu f de x é maior do que 0. Ou seja, para quando eu tiver elementos do domínio que são menores do que a minha raiz, eu vou ter uma imagem positiva. Agora, quando eu for analisar esse outro lado aqui, essa outra parte do meu domínio, que são os valores de x maiores do que a minha raiz. Bom, eles são valores que vão crescendo e vão até o mais infinito. Porém, perceba que a partir do 5 para cima, digamos assim, eu vou ter que o meu gráfico da função vai estar abaixo do eixo x. Ou seja, para esses valores do domínio, eu vou ter imagens negativas, ou seja, para valores maiores do que 5, para todo x maior do que 5, eu vou ter que f de x é menor do que 0, ou seja, eu vou ter valores negativos. Tá feito o estudo do sinal da minha função, agora basta eu escrever isso em linguagem matemática, né? Então, a gente vai ter que f de x é maior do que 0 se o meu x é menor do que 5. Sim, f de x vai ser maior do que 0, ou seja, vai ter imagem positiva quando o meu x é menor do que 5, ou seja, essa parte verdinha aqui. E a gente vai ter que o nosso f de x vai ser menor do que 0, ou seja, eu vou ter imagem negativa quando o meu x for maior do que o 5. Tá, mas o que acontece no 5? Bom, o 5 é a minha raiz, então o 5 é aquele valor onde a minha f de x vai ser igual a 0. Beleza, gente? Agora, a gente vai fazer um outro exemplo, que é com a nossa g de x igual a 4x menos 8. Então, o que a gente vai fazer? O mesmo esquema da anterior. Primeiro, eu tenho que descobrir a raiz, então eu vou igualar g de x a 0. Então, eu tenho 4x menos 8. Isso aqui tem que ser igual a 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar 8 positivo em ambos os lados. Então, aqui mais 8 e aqui mais 8. Por que eu vou fazer isso? Porque no momento que eu unir este mais 8 com este menos 8, eles vão se anular e vai restar só o 4x desse lado da minha equação. Enquanto que no outro lado eu vou ter 0 mais 8, então vai sobrar 8 positivo. Agora, como o meu objetivo é isolar o x, eu vou dividir ambos os lados por 4. E daí, eu vou obter um resultado de 4x dividido por 4 resulta em x, 8 dividido por 4 resulta em 2, então eu vou descobrir que a raiz da minha função vai ser 2. Beleza! Qual é a próxima coisa que eu tenho que analisar? O coeficiente angular da minha função. Então, quem é o coeficiente angular? Bom, o coeficiente angular é aquele valor que acompanha o meu x na lei da função. Então, se eu tenho um 4x aqui, eu posso dizer que o meu coeficiente angular é 4.
Mas 4 é um valor positivo, 4 é maior do que 0. Então, eu sei que a minha função vai ser crescente. Agora, eu vou partir para o esboço da minha função. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar o meu eixo x, primeiramente. Ele não está muito reto, mas vamos imaginar que é uma linha horizontal perfeita. E a minha função é uma função crescente, então ela é desse tipo. Conforme os valores do meu domínio vão aumentando, os valores da imagem também vão aumentando. O que acontece agora? Bom, esse ponto aqui, que é um ponto de intersecção entre o eixo das abscissas e o gráfico da minha função, é a minha raiz. Então, se a minha raiz é x igual a 2, é esse o valor que vai dividir o meu domínio em duas partes. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que analisar novamente em qual parte o meu gráfico está acima do eixo x e em qual parte ele está abaixo do eixo x. Estando acima do eixo x significa que tem imagem positiva, estando abaixo do eixo x significa que tem imagem negativa. Então, para todos os valores maiores do que 2, ó, os valores que estão aqui, até o mais infinito, eu posso perceber que o meu gráfico está acima do eixo x. Então, eu vou ter que, para todos os valores maiores do que 2, a minha f de x vai ser maior do que 0, ou seja, a minha imagem vai ser positiva. Agora, se eu for analisar os valores do domínio de, sei lá, 1 até menos infinito, na verdade, o primeiro valor menor do que 2 até menos infinito, porque como é uma reta real, a gente tem que considerar os irracionais também. Todos esses valores aqui, eu tenho o meu gráfico abaixo do eixo x. Então, para qualquer valor de x que seja menor do que 2, eu vou ter uma f de x menor do que 0. Ou seja, para qualquer valor menor do que 2, eu vou ter uma imagem negativa. E tá pronto o estudo do nosso sinal, basta a gente escrever em linguagem matemática, né? Então, a gente vai ter f de x maior do que 0, ou seja, imagem da função positiva, quando o nosso x for maior do que 2. Faz sentido, ó. Sempre que ele for maior do que 2, a gente tem imagem positiva, porque o nosso gráfico está acima do eixo x. E a gente vai ter f de x menor do que 0, se x for menor do que 2. Faz sentido, a nossa imagem vai ser negativa para todo x que for menor do que 2, porque o nosso gráfico está abaixo do eixo x. Então, pessoal, por hoje era basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de dar o like no nosso vídeo, comentar o que vocês acharam, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar mais um vídeo desse mini curso de pré-cálculo e pré-física. Muito obrigada por assistirem até aqui. Beijo e tchau!